Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Bons Amigos Pet. Já estou aqui com mais um cartaz para o nosso mural. E você que está assistindo o nosso programa, por favor, cadê a sua frase? Deixe sua frase com a gente. Lembrando, eu quero que você ative os sininhos da notificação para receber todo o conteúdo aqui do nosso canal. Combinado? Já quero agradecer aqui o Davi Lima, do bairro de Fátima, que mandou pra gente. Tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje, 2 passarinhos, porque a gente vai conversar hoje com a veterinária Letícia Bergo, da Passarim Vet. Você vai gostar do nosso bate-papo. Antes, deixa eu colocar aqui no nosso mural, agradecer mais uma vez o Davi Lima por estar contribuindo aqui com o nosso estúdio. Letícia, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. Lembrando que a Letícia, ela então, como eu já disse anteriormente, é proprietária da Passarim Vet. Mas eu quero saber, Letícia, antes de você trazer para a Viçosa a clínica, como é que foi a sua chegada à Viçosa? Eu vim para Viçosa em 2006 para fazer veterinária na Universidade Federal de Viçosa e terminei a graduação, aí fiz pós-graduação, mestrado, doutorado na UFV mesmo, e depois eu comecei a dar aula numa faculdade particular aqui de Viçosa e fiquei até hoje. E desde quando eu dava aula no curso de veterinária, eu já atendia esses animais exóticos, né? Durante a graduação, eu fiz a graduação toda direcionada para trabalhar com esses pacientes. E quando eu parei de dar aula, né, no curso superior, eu resolvi abrir uma clínica específica para esses pets exóticos. Sim. E como é que é a aceitação aqui na cidade? Olha, tem uma procura boa. Uma procura muito boa. Muita gente cria, principalmente ave, né? Calopsita, maritaca, papagaio, passarinho de canto, trinca-ferro. Então, tem aves, eu tenho muitos pacientes e muitas pessoas também criam alguns répteis, né? Como jabuti, tigre d'água, algumas serpentes. Muita gente tem coelhinho, porquinho da Índia, hamster. Então, tem bastante procura. Letícia, já que você tocou no assunto de animais exóticos, queria que você falasse para a nossa audiência o que são animais exóticos, Letícia? O que a gente chama de pets exóticos são, na verdade, todos os pets que fogem do padrão, dos convencionais, né? O cão e gato. Então, na verdade, na legislação, animais exóticos são os animais que são nativos de outros países, fora do território brasileiro. E a gente chama de animais silvestres os animais da fauna nativa do Brasil, animais silvestres da fauna nativa, e os animais silvestres da fauna exótica são os de fora. Mas como esses pets não são convencionais, né, eles são mais raros das pessoas criarem em cativeiro, a gente acaba chamando de pets exóticos, porque eles são diferentes, né? Entendi. A gente às vezes encontra eles sendo referidos como pets não convencionais também. Ou pets exóticos, pets não convencionais. Perfeito. Pessoal, vocês devem estar vendo aí que a Letícia ela tem uma tatuagem de uma cobra coral. Daqui a pouquinho eu quero que você conte um pouquinho por que tatuar aí uma coral. Pode ser, Letícia? Pode ser. Então tá bom. Depois do nosso intervalo, a gente continua o bate-papo aqui com a Letícia Bergo. Bate-papo bacana aqui falando de animais exóticos. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Bons Amigos Pet. A gente recebe hoje a Letícia Bergo, veterinária. Produção, quero que dê um close na nossa mascote de hoje. A Pérola está aqui com a gente, está numa preguiça, mas está presente aqui com a gente. E presença ilustre, viu?
Bom, dando sequência aqui no bate-papo com a Letícia. Ô, Letícia, conta pra gente como que foi e por que tatuar uma cobra aí no braço. Eu sempre quis representar as espécies que eu trabalho, que eu me formei, né, assim, como profissional trabalhando com elas. E então eu fiz tatuagem de mamíferos, fiz de pena de aves, mas os répteis eu achei um pouco difícil achar alguma coisa que ficasse legal. E aí eu tive ideia de fazer uma serpente no braço, e a coral é a serpente que eu acho a mais bonita. E além de ser brasileira, né, tem várias espécies, né, mas a gente tem muitas espécies nativas aqui do Brasil. E eu acho ela muito bonita pelas cores, então eu quis representar ela no braço. Corajosa. Bom, vamos falar agora da questão da alimentação dos animais. Você pode falar pra gente? A alimentação dos pets exóticos é das principais causas de doença dos meus pacientes. Não só aves, répteis, sim, mamíferos. Então, eu vou falar para você que 98% dos pacientes que chegam para mim estão com a dieta errada. Sem medo de errar, porque as pessoas elas não conhecem muito bem os hábitos, os comportamentos das espécies, e nem mesmo quem vende as rações, né? Então as pessoas acabam indicando alimentação inadequada e esses animais acabam desenvolvendo síndromes nutricionais ao longo da vida. Uhum. Então eles às vezes chegam na clínica com uma pneumonia ou com alguma massa no corpo, mas quando eu vou ver, isso está relacionado com a dieta. Ou seja, uma alimentação errada pode fazer com que o animal adoeça. Adoeça e morra cedo. Eu tenho pacientes que têm potencial para viver 60, 70, por exemplo, papagaio. É uma ave para viver 60, até 80 anos a gente tem relato. Uhum. Mas vivem 20, porque a alimentação está inadequada. Tá, e por que as pessoas mantêm as aves como pet, Letícia? A gente tem uma gama muito ampla de espécies, né? Mas eu considero que tem 3 motivos principais, né? Tem o motivo de companhia mesmo, são animais muito diferentes do cão e do gato, são animais que têm uma inteligência diferente, têm um modelo de socialização diferente, como são os papagaios, as calopsitas, né? Eles interagem muito bem. Então as pessoas gostam, né, desse tipo de interação. Também tem as pessoas que gostam do canto, né, dos passarinhos de canto. E tem pessoas que gostam da ornamentação. Ou seja, cores. São animais muito bonitos. Então, tanto as aves quanto os répteis, né? Então, são animais que são muito diferentes dos pets convencionais mesmo, né? Existem vários motivos, mas eu acredito que esses são os 3 principais. E quais você recebe na clínica assim, com mais frequência, Letícia? Principalmente calopsita. Calopsitas são os principais. Coelhos, hamsters, porquinho da Índia. De passarinho também atendo muita maritaca, atendo papagaios e passarinhos mesmo de canto, trinca-ferro, coleiro. Esses são os principais. Ô Letícia, e é possível a pessoa ter um animal desse dentro da lei? Sim, existem. A legislação ela protege os animais silvestres de várias coisas, como captura, como perseguição, como manutenção em cativeiro, mas existe na legislação uma autorização para existirem criadouros comerciais. Então, uma ave silvestre, por exemplo, um papagaio ou uma arara, eles podem ser comprados legalmente de criatórios que sejam especializados, que sejam legalizados, registrados no IBAMA, e eles vêm com anilha, para que eles sejam... Dessa forma, eles são comprados de uma forma legal. Letícia, daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo, falar mais de animais exóticos e suas companhias. É daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o nosso Bons Amigos Pet. Olha, a gente está recebendo aqui a Letícia Bergo, que é veterinária, e está com a gente para falar de animais exóticos. A gente falava na saída do nosso bloco, Letícia, sobre como que as pessoas fazem dentro da lei para adquirir esses animais, né? Uhum. Pois não, pode continuar. Quando algumas espécies, né, que são silvestres, elas podem ser criadas por criadouros comerciais especializados, que eles vão ter que ter registro no IBAMA, pedir autorização para comercializar essas espécies. Então, por exemplo, existem espécies que podem ser comercializadas, outras não, né? Por exemplo, papagaio, as araras, elas podem ser criadas nessas instituições registradas, e aí os animais são rastreados com microchip, com a anilha, e são comercializados dessa forma, de uma forma legal. Então, a gente não pode pegar um animal na natureza e manter em cativeiro, mas esse animal ele pode ser comprado de um criatório legalizado, com nota fiscal direitinho. Entendi, mas suponhamos que eu estou passeando em qualquer lugar e aí eu vejo um ninho de um passarinho, de passarinho, por exemplo. Uhum. Eu posso resgatá-lo? Como é que funciona? Se você vê um ninho caído, ou se vê um passarinho no chão, né? O ninho caído, provavelmente aconteceu alguma coisa e eles estão em perigo, né? Sim. Então talvez seja uma situação de tentar voltar ele para a posição que ele estava. O que acontece muito é as pessoas resgatarem aves caídas no chão, principalmente filhotes, né? Nessa época, a pessoa está passando na rua, vê um filhotinho caído e pega, né? Na boa intenção de ajudar aquele filhote. Mas o que acontece? Muitas vezes esses filhotes, eles estão, na verdade, aprendendo a voar. Eles já estão empenadinhos, né, grandinhos, estão aprendendo a voar, e o passarinho, quando ele está aprendendo a voar, ele simplesmente pula, né? Ele vai e tenta voar. E faz parte do processo, ele cai no chão, descansar, os pais continuam alimentando ele mesmo caído do ninho, e ele vai subir em algum lugar, vai tentar voar de novo até ele conseguir. Então, quando você chega nesse momento e pega esse filhote, você está interrompendo o processo. Geralmente, ele não está precisando de ajuda. Agora, se ele estiver machucado, sangrando, com uma asa quebrada, aí sim, né? Talvez ele precise de ajuda. Mas na maioria dos casos não precisa. Agora, eu fiquei curioso com o nome da clínica. Da clínica, Passarim. Passarim Vet. Como aves são meus principais pacientes, sempre foram, né? Desde 10 anos atrás. Eu quis um nome que contemplasse esses animais e também um nome mineiro, né? Passarim, viu, gente? Passarim. Com M no final. Bacana. Bom, Letícia, então vamos deixar também suas redes sociais, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Sim, quem quiser segue lá no Instagram, passarim.vet. E tem a minha rede social, que é @vet.leticiabergo. Inclusive tá aqui, você pode seguir aqui as redes da Letícia e acompanhar um pouco mais do trabalho lá da Passarim Vet. Ô, Letícia, que dica que você deixa aí para os donos de pet? É importante, primeiro, comprar animais legalizados sempre, muito importante, e buscar acompanhamento veterinário para esses animais, porque não são animais que as pessoas estão habituadas a criar. Normalmente a gente ainda está, a ciência em torno desses animais, ela ainda está se desenvolvendo. Então, a alimentação, como eu falei, ela sempre está errada. Então, as pessoas têm que buscar um acompanhamento veterinário. Isso é uma coisa obrigatória para que esse animalzinho tenha uma longevidade maior e tenha menos problemas de saúde. Então, eu recomendo que, primeiro, antes de adquirir o bichinho, a pessoa já procure um veterinário próximo, um veterinário especializado, importante. E se ela já tem, que ela busque o atendimento para ver se ela realmente está fazendo o que é certo para o bichinho, né? E um acompanhamento anual, dependendo da espécie, é indicado até semestral de atendimento veterinário. Tá certo. Letícia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E se você quiser saber mais, acesse as redes sociais lá da Passarim Pet. Um abraço a todos e até o próximo programa.